Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou simplesmente o irmão Josias Dias. Eu sou simplesmente o barro que sobrou. Eu vou botar um vídeo aqui sobre os testemunhos de Jeová. E quero que você preste muita atenção no vídeo. E eu quero comentar sobre este vídeo, algumas experiências que eu tive com o STJ. E quero lhe ensinar alguma coisa e quero também aprender com você. Primeiro, quer dizer, eu sei que eu não estou aqui para denegrir a imagem dos testemunhos de Jeová, falar mal deles, falar mal de pastor, de padre, de bispo. Não, eu estou aqui para combater as heresias, né? E para pregar as minhas convicções, né? Eu estou aqui para combater as heresias pregadas do sistema religioso, certo? Então, se você é testemunho de Jeová, não se sinta ofendido e se for para se sentir ferido, não assista esse vídeo, tá bom? Porque o meu objetivo não é que você que é testemunho de Jeová se sinta ofendido, não é mais que você fazer você parar para pensar. Esse é o meu objetivo. É fazer você parar para pensar. Assista esse vídeo aqui, ó, do pastor Osiel. Louvado seja Deus. Tá dando problema aqui. Eu ia saindo, aí bateu um testemunho de Jeová na minha porta. Bom dia, eu disse bom dia. Vai saindo, eu disse agora. A gente pode falar de Jeová? Eu disse não, porque eu já tenho o meu e tu tem o teu. Tu quer o meu? Ele disse quer não. E eu também não quero o teu. Então fica com o teu que eu fico com o meu. Pronto, acabou essa conversa. Mas se tu sentar para bater boca, eu ia saindo, aí bateu um testemunho de Jeová na minha porta. É uma senhora, presta atenção, é uma senhora perda de tempo. Você que é cristão, evangélico, você que é da Assembleia da Batista, da Deus Amor, da Congregacional, e outras congregações, você ficar batendo boca com o testemunho de Jeová. Sabe por quê? Porque eu tenho essa experiência, eu já vi isso, não foi um dia nem dois, é uma senhora perda de tempo, né? E tempo é ouro. Porque você vai passar lá na minha casa mesmo, quando eu tive o testemunho de Jeová passar na rua, assim que ele apareceu aqui na Paraíba, o povo tinha medo, fechava as portas, porque as congregações têm cidade que eram uma seita perigosa e tal. E eles não andavam vestidos tão bonito assim que nem andam não, viu? Se veste muito bem. Aí, quando vinha o testemunho de Jeová na rua, todo mundo fechava as portas, ele batia e quase não ia embora. Eles são muito, como é a palavra? Assim, insistente, né? E bateu de casa, bateu de quem abria a porta, ninguém queria ouvir as pregações dele, e internava ele na outra casa, né? Mas teve muitas vezes que o meu pai recebia ele e conversava desde a hora da visita de manhã, isso ia até a tarde e olhe, quase na hora da janta, gente. E no final da história, resumindo, nem meu pai ganhava o testemunho de Jeová para Jesus, nem o testemunho de Jeová ganhava meu pai para Jeová. Nem meu pai fazia o testemunho de Jeová virar cristão, crente, nem o testemunho de Jeová conseguia fazer meu pai virar testemunho de Jeová, certo? E tanto meu pai, tudo que falava, mostrava na Bíblia, e tudo que o testemunho de Jeová também falava, mostrava na Bíblia. Tudo é na Bíblia, gente, né? Até os feiticeiros usam a Bíblia. Aí você tem que ficar com sua fé, certo? Então, não adianta você bater de frente com os testemunhos de Jeová, porque eu recebi também um em casa, né? A primeira vez que eu recebi um testemunho de Jeová em casa, por ser amigo meu assim, não íntimo, mas conhecido, e só eles são certos. A única congregação certa no mundo é a deles. É assim que eles pregam. As outras é tudo de falso profeta e a barbaridade. E começou a visita de manhã, e eu já estava ficando verde de fome à tarde, e minha mulher agoniada, e eu querendo que ele fosse embora, ele só falando mal de igreja, de pastor, entendeu como é o negócio? E eu só deixando ele falar.
E resumindo, só que está certo são eles. Todas as congregações estão erradas, né? Eu lembro também de irmão saudoso Seu Quino, tinha uma venda lá, eu fui lá na bodega dele, na venda dele, comprar lá uns pão, e chegou o testemunho de Jeová. Muito educado aí. Eles começam elogiando, né? Se você pintar uma parede de branco, lá, que lindo essa cor dessa parede, branco, né? Já preparando o terreno. São muito educados, eles estudam livros para saber fazer uma visita, para saber conversar, evangelizar você. Eles estudam muito livro, são muito estudiosos. Estudam mais livro do que a Bíblia. Hein? E eles disseram ao saudoso irmão Quino, nós somos testemunhos de Jeová. Irmão Quino, como não gostava de testemunho de Jeová, disse, vocês são testemunhos de Jeová? Somos. Vocês viram a briga do começo ao fim? Eles ficaram assim. Porque para você ser testemunha de Jeová, você tem que ter visto a briga do começo ao fim. Aí como é que você diz que é testemunho de Jeová se você não viu a briga do começo ao fim? Se você não estava lá, você não viu Jeová. E ficou aquele negócio, certo? Porque na verdade, eles já, a ficha até caiu, porque eles agora costumam dizer que são estudantes da Bíblia, né? Porque esse negócio de testemunho de Jeová não cola. Eu sou cristão. Mas eu não posso dizer que eu sou testemunho de Jesus. Porque eu não vi Jesus. Não vi. Eu posso dizer que eu dou testemunho de Jesus. Porque eu ouvi falar de Jesus. Porque tem na Bíblia, né? Falando de Jesus, então eu dou testemunho de Jesus. Porque eu leio a Bíblia. E eu creio que Jesus é o Salvador. Mas eu não posso dizer que eu sou testemunho de Jesus, porque eu não era os apóstolos que andaram com Jesus. O testemunho de Jesus é os apóstolos. Então, quando você diz que é testemunho de Jeová, se você parar, tiver o coração humilde, você vai ver que é uma furada. É antibíblico isso aí, porque você não pode ser testemunha de uma coisa que você não estava lá, que você não viu. Por exemplo, um acidente de trânsito. O carro atropela o pedestre, está passando ali na faixa do pedestre, né? E atropela e o pedestre morre. Aí eu tava lá, vi, aí eu digo para você, aí você sai comentando por aí. Entenda bem. Aí lá na justiça tá precisando de testemunha. Quem é que vai ser chamado? Eu que vi que tava lá e falei para você? Ou você que ouviu eu falar e saiu espalhando? Não. Para a justiça, para a lei, o que vale é o testemunho. E testemunho é aquele que viu, que presenciou, que estava lá. E você que eu falei para você, você vai dar testemunho. Então você não vai valer como testemunha. Testemunha é quem estava presente, quem viu toda a história, que estava lá. Você entendeu? Então, se você nunca viu Deus Jeová, não estava com ele, não viu a briga do começo ao fim, como é que você diz que é testemunho de Jeová? Então começa por aí, já está errado. É por isso que a maioria de vocês, a ficha caiu, aí vocês dizem, somos estudantes da Bíblia. Chega assim, vocês são o quê? A pessoa já sabe que é testemunho de Jeová, né? TJ. Vocês são o quê? Não, nós somos estudantes da Bíblia, porque eles, né? Então, esse pastor aqui, se ele fosse parar para debater com o testemunho de Jeová, ia acontecer o que aconteceu comigo. O tempo vai se embora, o tempo é ouro. Não adianta. E só quem está certo são eles, certo? Eu trabalhei com um ancião, pai e filho, né? E eu aprendi muito com eles. Né? Inclusive, o primeiro livro da minha filha, quando eu nasci, foi do Testemunho de Jeová. Eu comprei lá, História Bíblica, um livro que tem muito. Foi o primeiro presente que eu dei minha filha, foi um livro de Testemunho de Jeová. Né? Tem essa história bíblica. E lá havia até uma história que não estava batendo, mas tudo bem. Então, a gente falava muito de Bíblia, mas eu vi um perigo ali, né? Porque se eu ganhasse o filho para o Evangelho, aí ia trazer grande problema para a família dele, né? Porque, se você não sabe, que está entrando agora, se um testemunho de Jeová de se congregar, sair de lá, a doutrina lá interna deles manda abandonar. Então, esse é o problema. Esse é um grande problema, certo? Vai entrar, é minha maravilha, mas na hora de sair, entendeu? Então,
A certa vez ele me convidou, vamos lá, vai ter a Paixão de Cristo no Salão do Reino, vamos lá. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou. Eu me congregava na Igreja Evangélica Cristã, né? Eu vou, mas você também vai primeiro na minha, assistir um culto lá. Tô rindo da garganta. Ele não aceitou visitar, assistir um culto da minha igreja. Esse é o problema dos TJ. Ele quer que todo mundo seja testemunho de Jeová, mas ele não quer ir um culto da Assembleia da Batista, Deus Amor, e aí vai. Não querem. Porque só os cultos verdadeiros é os deles. E assim como muitas congregações também. Tem irmão da Assembleia, da Deus Amor, outros de outra, Batista, Congregacional, de outras congregações, que ele convida os irmãos para ir para a igreja dele, mas ele não vai na igreja de ninguém, porque só a dele é a certa. São igual os testemunhos de Jeová, só eles estão certos. Né? E tem igreja que nem quer que o irmão Josias e outros crentes de outra igreja vá para lá. Não quer. Porque por muita insistência de um evangelista, ele me convidou para ir para uma certa igreja, e eu disse, eu senti de Deus de não ir. Ele, não, bora. Mas para dar uma força a ele na fé, eu dei, bora. Tô precisando de beber uma aguinha aqui, gente. Eu trabalho com produto químico, que nem muitos já sabem, quem é inscrito nesse canal desde o começo sabe. Aí eu fiquei com problema na garganta. E quando eu cheguei lá na igreja, o dirigente olhou assim para mim, e no final do culto ele disse, olha, irmão, aí disse o dia do próximo culto, disse, olha, não traga crente não traga crente para a igreja não, traga quem não é crente. Entendeu? Como é que nós somos o corpo de Cristo se não se une com o irmão de outras igrejas? Por quê? Porque esse não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Estão pregando placa de denominação, estão pregando placa de igreja. Não estão pregando Jesus da igreja. Não estão pregando o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não, estão pregando que o salão do reino é o caminho, a verdade e a vida. Estão pregando que a igreja A, a igreja B é o caminho, a verdade e a vida. Não. Quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, não foi o Salão do Reino, não foi a Assembleia Batista Católica, não. Foi Jesus. E assim todas as congregações, de Católica, a TJ, a Assembleia e outras, pregam a salvação em cima de placa de denominações. Né? Então, o meu objetivo de mostrar esse vídeo a você é que parabenizar o pastor, ele foi muito sábio aqui, né? Porque no dia que você recebeu o testemunho de Jeová, e tem deles que é muito irônico, viu? Irônico. E não tem mansidão não, mas tem uns que são até educados. Tem um que já parte para ameaça. É só você ver aí nos comentários. Se eu meter o pau mesmo aqui, até ameaça de morte eu já recebi, viu? Nos vídeos que eu tenho ouvido falando da seita, né? Porque não tem nada contra as pessoas, né, irmão? Bom dia, eu disse bom dia. Vai saindo, eu disse agora. A gente pode falar de Jeová? Eu disse não, porque eu já tenho o meu e tu tem o teu. Tu quer o meu? Ele disse quer não. E eu também não quero o teu. Então fica com o teu que eu fico com o meu. Pronto, acabou essa conversa. Mas se tu sentar para bater boca... não adianta. Sentar para bater boca, que eu falei, ó, a senhora perca de tempo. Então deixa o testemunho de Jeová fazer o trabalho dele, você faça o seu, mas não fique discutindo religião. Porque a senhora perca de tempo, é melhor correr atrás das almas. Então, o que acontece com quem entra na organização da Testemunha de Jeová, o que acontece com quem entra no TJ, né? E decide sair depois de descobrir toda a verdade sobre elas. É isso aqui, ó. Esse tema que tá falando aqui, ó. Aí tá aqui, ó, muitas coisas dizendo o que acontece com quem entra da Testemunha de Jeová e depois decide sair. Aí tem várias coisas aqui, ó. Tá dizendo, ó, isso, a liderança mundial não conta no site oficial da organização. Esse folheto, chegou a Testemunha de Jeová evangelizando há uns 3 anos aqui na minha residência e eu entreguei isso aqui para ele, mas ele não aceita não, viu? Eles querem que você aceite as coisas deles, mas ele não aceita isso aqui, quando você dá para ele. Então, isso a liderança mundial não conta no site oficial da organização, né?
é sobre isso. O que acontece com quem entra na organização da Testemunha de Jeová e decide sair depois de descobrir toda a verdade? Você vê, é um povo perseverante no evangelismo, se veste bem, são educados, queira ou não são. E eu tenho amigo que diz que queria ser testemunha de Jeová. Por quê? Não, porque se veste bem, eu acho bonito. Então muita gente entra querendo aparecer, porque acha bonito, não sei o quê, mas você tem que, qualquer igreja que você entrar, você tem que olhar se lá tem a arca. E quem é a arca? Jesus, a salvação. Você tem que ver se está indo de acordo com a doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A doutrina dos apóstolos era o quê? Arrebatamento. Então você tem que saber se a igreja crê que Jesus é o Salvador, que Jesus está voltando, certo? Se estão pregando salvação, né? Em Jesus. Então veja aqui, isso a liderança mundial não conta no site oficial da organização. O que acontece com quem entra e depois decide sair? Ó, vou ler todos, não é muita coisa, para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou ler algum aqui. Se você resolver sair, ou se você for expulso do Testemunho de Jeová, seus familiares e amigos TJ não mais terão qualquer tipo de contato com você, nem por telefone. Então, esse é o mais gravíssimo, gente. É você, quando, e muitos TJ que entram agora não sabem disso, quando você entra, que resolve sair, né, você é excluído da família, porque eles jogam lá um monte de versículo da Bíblia lá, daquela lavagem cerebral, você, certo? Muita argumentação em cima de versículo da Bíblia, e que você vai chegar à conclusão que realmente tem que ser expulso da família, ser excluído, entendeu? Então, eles usam a Bíblia para fazer tudo isso acontecer. Se você resolver sair ou for expulso, seus familiares e amigos TJ não terão qualquer tipo de contato com você, nem por telefone. Eles são proibidos de ter contato com você, a não ser que isso mude, né? Mas isso era uma das doutrinas dele. Porque esse tipo de Jeová tem um costume de vez em quando muda, volta atrás de algumas coisas, de algumas heresias e começa a pregar. Um dos pingos da verdade que eu vejo da Testemunha de Jeová é que lá não prega dízimo. Lá não prega dízimo. Lá não prega que se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus. Lá não prega isso aí. Então, pelo menos tem que ter pelo menos um pingo da verdade, né? Outra coisa. Expulsa de casa os filhos que saem da organização. Se todos são dos TJ, se algum jovem aí começa a ir tomar uma cervejinha, cai na gandalha e não quer ser mais TJ, você é expulso, sem dó e sem misericórdia, entendeu? Já no cristianismo é quase semelhante, né? Você vive do convívio lá, aí você dando glória a Deus, aleluia, evangelizando, sempre ali envolvido com os irmãos. Quando você sai da congregação, os irmãos não querem nem saber de você, você muito até se alegra se souber que você cada vez mais está de mal a pior, né? É falta de amor. Então, do que adianta você ser um religioso e não ter amor pelas almas, né? Quando só é seu irmão quando está dentro dos TJ, só é seu irmão quando está dentro da Assembleia, só é seu irmão quando está dentro da Batista, da Deus Amor. Quando sai, vira o Satanás de rabo. Então, esse não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Só é meu irmão. A paz do Senhor, irmão Josias, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmão. Só quando é da mesma denominação. E quando é de outra denominação, muda a placa, já não considera. Porque a igreja verdadeira é só a sua. As outras é tudo. Então, muitos cristãos estão igual aos TJ, certo? O problema é quando sai. O problema dos TJ é quando sai de lá. Se eu ganhar um TJ para Jesus, ele pode ter certeza que a vida dele vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Porque vai ser um escândalo na família dele. Só que tudo isso aqui passa. O que vale é a eternidade. Então, esse é um dos problemas dos TJ, né? E
também de nós cristãos. Quando sai da congregação, pelo amor de Deus, é pastor se alegrando porque a irmã agora está no vício, é pastor se alegrando porque a irmã agora está nas baladas. Eu não disse que aquilo era o cão, não disse que é assim, mas querem ir para o céu desse jeito. Se o cartão de identidade dentro do céu é o amor. Louvado e agradecido seja Deus. Então, e outra coisa, o que acontece quando você... isso a liderança mundial não conta no site oficial da Organização de Jeová. O que acontece com quem entra na Organização da Testemunha de Jeová e decide sair depois de descobrir toda a verdade sobre ela? Aí você decidiu sair, não quer mais, né? Você, esposo ou esposa, não quer mais. Você anda com sua esposa lá no salão do reino, com seu esposo, mas um dos dois decide não ser mais testemunho de Jeová. Eu agora vou ser crente, ou então, agora eu vou ser nada mais não. Então, eles estimulam os TJ a se separar do cônjuge que sai. Por exemplo, eu e minha esposa somos testemunhas de Jeová. Aí minha esposa não quer ser mais. Aí lá a organização, né, me orienta a me separar dela. A se separar aqui. Ó. Estimula as TJ a se separar do cônjuge que sai. Você está entendendo a gravidade disso? E tem muitas outras coisas. Tem outra aqui, outra regra dele lá. Quando você decide sair. Aí se acha ser a única religião verdadeira, que eu falei. Se acha como toda católica, a Assembleia, todas as denominações mundial, se julgam ser a única verdadeira, certo? Se acha ser a única religião verdadeira, né? Mas não dá a cesta básica a ninguém, né? Não visita ou não dizimista, mas é a única verdadeira, né? Não tem amor pelas almas, mas é a única verdadeira. E aí vai. Então é isso. Aí também os TJ proíbem a transfusões de sangue, aí mostra lá na Bíblia vários versículos de distorce para lá, distorce para cá, certo? Agora, você já percebeu que os TJ, os testemunhos de Jeová, estão acabando. Não precisa ficar com raiva de mim, né? Que meu objetivo não é atingir vocês, TJ, testemunhos de Jeová. O objetivo desse vídeo é fazer você refletir, parar, pensar. É fazer você pensar. Porque placa de denominações não salva ninguém. Mas você já percebeu que os TJ, quando eles saem, você nunca vê um TJ abrindo uma igreja? Porque nós, assembleanos, quando saímos da Assembleia, se você tem autoconhecimento, chamado a Deus, você abre uma igreja, seja lá onde for de que tal, garagem, esquina, você abre uma igreja, né? Porque você quer ganhar as almas para Jesus. Que seja esse o objetivo, né? Nós que somos da Batista, nós que somos da Deus Amor e outras congregações aí, quando nós saímos, somos expulsos de injustamente, alguma coisa, a gente abrimos nosso próprio ministério. Mas você já viu algum testemunho de Jeová fazer isso? Não faz, gente. Sabe por quê? Porque é que nem eu gravei um vídeo aí, os testemunhos de Jeová é os tipos de religioso mais feliz do planeta Terra. Na minha opinião, os testemunhos de Jeová é o povo mais feliz, é os crentes, o religioso, entenda o que você quiser, mais feliz do planeta Terra, porque eles, quando saem, ele fica de boa. Ele não fica perturbado, que vão para o inferno, não fica preocupado porque não está se congregando lá. Eles são felizes, fica de boa. Por quê? Porque lá ensina que inferno não existe. Que morreu, acabou. Que o inferno é na sepultura. Tchau, você morreu, está dormindo. Né? Que não tem esse de ir para o inferno. Então é bom demais. Eu acho que a melhor pregação de se ouvir não é do padre nem do pastor, é a do TJ, de Jeová. Porque eles pregam o paraíso da terra, e é um evangelho de paz e amor, é uma maravilha. E chegar para um matador, um criminoso, chegar para um ancião dos TJ e dizer, eu já matei não sei quantas pessoas, fiz barbaridade, se eu morrer hoje eu vou para o inferno? Ele, não.
Não, esse é de inferno, inferno é a sepultura. Vai abrir a Bíblia dele lá, tradução do Novo Mundo, vai ler um monte de versículo para você, versículo, né? E vai dar a explicação dele lá. E você não conhecer as escrituras, você tem aquela paz, falsa paz, né? É por isso que é importante você examinar as escrituras, certo? Examine as escrituras para você não cair em muitos ventos de doutrinas, doutrina de homens, certo? Examine as escrituras, porque o próprio Jesus disse, errai em não examinais o quê? As revistas Sentinela, foi? Não. Ele disse o quê? Errai em não examinar os livros publicados pelos os anciões, foi? Não. Ele disse, errai em não examinar as escrituras. Então é isso, poderia falar mais, mas é até aqui mesmo, tá bom? Foi só para fazer você parar e pensar e refletir, certo? Porque o grande problema tanto dos TJ, escute bem, o maior problema dos TJ é pregar que o inferno não existe. Se o inferno não existe, para que ser testemunho de Jeová? Se o inferno não existe, para que ser TJ? Para que ser pastor, presbítero, diácono, missionário? Para que ser membro? Para que ser crente? Se o inferno não existe, meu amigo, se esse inferno na sepultura, se morreu, acabou-se, então vamos raparigar, vamos pra putaria, vamos pintar e bordar, entendeu? Então é um grande perigo e tudo que o diabo quer é que você creia nessas mentiras, gospel, fake news de que o inferno não existe, tá entendendo? Jesus foi quem mais falou do inferno, falou mais do inferno do que do céu, Jesus. Aí quer saber mais do que Jesus? Então, um dos problemas também gravíssimos das religiões, das congregações, é que quando você está lá, é irmão. Quando sai, é demônio. É inimigo. Quando você está lá, é aperto de mão, é abraço, é meu amado, minha amada. Quando sai, vira as costas, vira a cara, ninguém te procura, ninguém está nem aí para sua salvação, para sua alma. Então, a falta de amor é que vai fazer muitos ficarem, certo? Não adianta a tua religião se você não tem amor pelo próximo. Nunca abra a mão para dar cesta básica a ninguém. Nunca abra a mão para pagar água e a luz de ninguém. Nunca abra a mão para respeitar e considerar quem não é da sua congregação. Entendeu? Então, gente, foi esse o vídeo para hoje. Deus te abençoe. Você que ficou com raiva de mim, de ter ouvido isso aqui, sabe que foi por amor à tua alma que eu estou falando isso aqui, certo? O meu objetivo não é denigrar a imagem de ninguém. Mas se não gostou da mensagem, me perdoe. Em nome de Jesus, tá? E ora por mim, né? Porque sem o amor, ninguém verá Deus. Com ódio do seu irmão, com ódio de mim ou com ódio de você, ninguém vai para o céu. Ninguém verá a Deus Jeová. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Fui.